A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O que a Bíblia tem a dizer sobre o sexo? Eu quero falar para você, no programa de hoje, que o sexo é bom, que o sexo é santo, que o sexo é puro, que o sexo é prazeroso e que Deus criou você para desfrutar as delícias do sexo. Mas Deus estabeleceu princípios e parâmetros para isto. O sexo é para ser usufruído no contexto do casamento. Nós vamos tratar deste assunto de maneira livre, aberta, porém sob a perspectiva de Deus, de acordo com as balizas da Escritura Sagrada. Chame a sua família, ligue para um amigo e participe conosco do programa de hoje. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. É com alegria, querido amigo telespectador, que temos hoje aqui no nosso Verdade e Vida o reverendo Gildásio Vasconcelos, pastor da 4ª Igreja Presbiteriana ali em Anápolis, em Goiás. E seja bem-vindo, reverendo. Obrigado, é um prazer estar aqui. E o que é que a Bíblia fala sobre o sexo? Será que Deus criou o sexo? Certamente que sim. Deus criou o homem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus criou o homem perfeito, completo como ele é. Então Deus criou o homem um ser sexual, dando-lhe, as condições de procriação, enfim, criou o homem um ser sexual. Como é que a igreja, e aí é o que eu falo, igreja católica, evangélica, tem lidado com a questão do sexo ao longo da história? Eu creio que muito mal, porque a concepção veterotestamentária da criação do homem olha sempre o homem da perspectiva integral, ou seja, não faz divisão do homem, percebe o homem como um todo. Mas e o Novo Testamento, evidentemente, segue essa mesma linha. Mas quando a igreja foi para o mundo grego, ela recebeu a influência do pensamento grego, especialmente do estoicismo, que fazia uma distinção clara entre alma e corpo, preferindo a alma e relegando o corpo a uma categoria secundária e até prejudicial, como se fosse o corpo fosse uma prisão para a alma. E desde então, a igreja tem tido muita dificuldade de lidar com o corpo e, evidentemente, de lidar com o sexo. Por exemplo, vários segmentos dentro da igreja evangélica, correntes de pensamento dentro da igreja cristã, nos primeiros séculos, faziam essa clara distinção. Podemos citar, por exemplo, o gnosticismo, o marcionismo, o maniqueísmo, que sempre foram combatidos pela igreja, mas que tiveram alguma influência e respingaram dentro do pensamento da igreja. Então, a igreja tem tido dificuldade de lidar com essa questão do sexo e olhar o sexo como uma criação de Deus, como uma dádiva de Deus. Qual seria a teologia bíblica sadia a respeito do corpo? Eu creio que para entendermos a teologia do corpo, nós precisaríamos nos perguntar por que Deus criou o ser humano. E a resposta está na primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Qual o fim principal pelo qual Deus criou o homem? O fim principal pelo qual Deus criou o homem é amar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, relacionamento. Deus criou o homem para relacionar-se com ele. Deus, que tem uma natureza essencialmente relacional, criou o homem para relacionar-se com ele. Então, é dentro desse conceito que nós precisamos enxergar o corpo. Ou seja, o corpo é importante, é uma bênção, porque é ele quem nos ajuda a ter relacionamento. É com o corpo que nós pegamos na mão, é com o corpo que nós abraçamos, é com o corpo que nós identificamos. Então, o corpo é uma dádiva de Deus para ajudar o ser humano no seu relacionamento. O corpo não pode ser desprezado teologicamente falando. Tanto o corpo é importante que a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja e buscar os corpos dos cristãos.
Então, o homem, ele só é homem enquanto é corpo e alma. Então, o corpo é importante. E é dentro desse conceito do relacionamento que nós temos que perceber a questão do corpo. Então, o sexo é uma dádiva de Deus, o sexo é uma bênção de Deus, evidentemente, para ser desfrutado dentro dos parâmetros que Deus deixou, né? Mas a gente precisa falar de sexo dentro de uma perspectiva positiva. A gente tem tanta dificuldade de lidar com sexo que sempre que a gente fala sobre ele, a gente fala numa conotação negativa, como se fosse algo feio, em si pecaminoso, o que não é o caso. Muito obrigado, reverendo Gildásio. E nós vamos a essa mensagem musical e voltamos com a mensagem da Palavra de Deus, onde hoje o reverendo Hernandes estará abordando o que a Bíblia fala sobre o sexo. Verdade e Vida. A Palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu sempre quis ligar a terra e o céu, livrar o homem réu por mim. Quis construir escada pra subir e o céu conseguir assim. Mas Deus fez louca a sabedoria, vã a filosofia e descobri por fim o seu poder e a sabedoria que revelou no padecer Jesus na cruz um dia. Ligou o céu e a terra e pôs um fim à guerra do homem com seu Deus. Eu, para crer, quis tudo entender e algum sinal quis ver. Pra mim, escândalo Jesus, loucura aquela cruz, mas Deus fez louca a sabedoria, vã a filosofia e descobri por fim o seu poder e a sabedoria que revelou no padecer Jesus na cruz um dia. Para quem crer, ligou o céu e a terra e pôs um fim à guerra do homem com seu Deus. Eu quero conversar com você hoje de uma maneira aberta, de maneira clara, de maneira bíblica, sobre um dos assuntos mais controvertidos e distorcidos da atualidade. Eu quero conversar um pouco com você sobre a questão do sexo. Este tema, durante muito tempo, foi tabu nas igrejas. Não se falava sobre esse assunto, era proibido de se tratar do assunto, as pessoas tinham vergonha de abordar este assunto. Por essa razão, muitas pessoas cresceram com uma visão distorcida, equivocada, acerca deste assunto tão importante, tão relevante para a felicidade do ser humano, e que a palavra de Deus trata com tamanha clareza, com tamanha abertura, sem nenhum preconceito, sem nenhuma reserva, sem nenhum tabu.
O sexo é bom, o sexo é santo, o sexo é puro, o sexo é prazeroso. O sexo não é pecado. Foi Deus quem criou o homem e quem criou a mulher. E foi Deus quem colocou no homem e na mulher o desejo sexual. O desejo sexual, portanto, é legítimo. Ele é absolutamente sublime. E ele tem o propósito de uma consumação dentro do projeto que Deus mesmo estabeleceu, que é o casamento. Agora, a palavra de Deus vai nos dizer que o sexo fora do casamento e antes do casamento, ele produz sofrimento, vergonha, dor, culpa e tragédia. Se você quer dar uma olhada, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 8, o apóstolo Paulo fala ali do perigo que é a fornicação, ou seja, a prática do sexo antes do casamento. Nós estamos vivendo numa geração, especialmente da década de 60 para cá, da revolução sexual, do advento do preservativo, do anticoncepcional, e com a corrosão dos valores morais, em que a sociedade acha absolutamente natural dois jovens, ao namorarem, terem relação sexual. A revista Veja publicou recentemente que no Brasil, 25% dos jovens, na fase do namoro, praticam sexo na casa dos pais, com o conhecimento dos pais e com a permissão dos pais. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Eu quero lhe dizer que esta situação precisa ser examinada com muito critério, com muito vagar, à luz da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8, o seguinte: cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Com esta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque Deus, como antes vos avisamos e testificamos, é o vingador. Portanto, aquele que despreza estas coisas não rejeita homens, mas rejeita a Deus, que vos deu o Espírito Santo. Note você que Paulo afirma que não se pode defraudar nesta área. O que é defraudar? Defraudar é despertar no outro um desejo que não pode ser licitamente satisfeito. De tal maneira que a prática do sexo no namoro, ela está debaixo do juízo de Deus, da vingança de Deus, não da bênção de Deus. Equivocam-se aqueles que pensam que se dois jovens se amam e eles estão namorando, eles devem praticar o sexo, porque o sexo é uma expressão de carinho, de afeto e de amor. Não obstante, o sexo é uma expressão de amor, mas o sexo foi criado por Deus para ser exercitado e usufruído no contexto do casamento. Se você perceber, a Bíblia diz que a posse antecipada mata o desejo. Eu trabalho na área de aconselhamento conjugal há 25 anos. E eu sou testemunha de que aqueles casais que viveram na fase do namoro a prática sexual, via de regra, encontram depois de casados insegurança, ciúmes, instabilidade emocional e, via de regra, pavimentam o caminho para a infidelidade conjugal. A sociedade contemporânea está doente, enferma, nesta área seríssima da fidelidade. Deixa eu lhe mostrar um fato. No meu livro Casamento, Divórcio e Novo Casamento, eu cito esta estatística do ano 2000, nos Estados Unidos. Pesquisou-se e chegou à conclusão de que 75% dos homens e 63% das mulheres já foram infiéis ao seu cônjuge até a idade dos 40 anos. Isso é um colapso. Essa é uma crise que põe abaixo a estrutura familiar.
Porque não há família sólida sem o princípio da fidelidade, daquele princípio de Cantares, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O meu amado é uma fonte reclusa, é um jardim cercado. E por que a infidelidade está tão galopante hoje? Porque esse princípio foi quebrado lá no namoro. A Bíblia é sábia quando diz, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Antes de homem e mulher se unir para formar e para se tornar uma só carne, é preciso deixar pai e mãe. E deixar pai e mãe aqui é a legalização do casamento. É o casamento legal, jurídico, diante das leis constituídas do país. Por isso, se nós queremos uma família bem-aventurada, nós temos que lançar esses alicerces agora, tendo muito cuidado com o namoro. O namoro tem que ser santo, o namoro tem que ser puro, o namoro tem que ser respeitoso. Deixa eu lhe dizer, jovem, se um rapaz cobrar de você amor e prova de amor, querendo que você vá para a cama com ele, esse rapaz, na verdade, é um aproveitador. Isso não é prova de amor. A primeira marca do amor, à luz da palavra de Deus, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se conduz inconvenientemente. Então, isso não é prova de amor, isso é prova de aproveitamento, de uma relação apenas instrumental, utilitarista. E mais ainda, se você entrar por esse caminho, você estará debaixo do juízo de Deus e não da bênção de Deus. Mas note mais uma coisa, o sexo fora do casamento, agora não é fornicação, agora é adultério. E Provérbios, capítulo 6, verso 32 diz, aquele que adultera com a mulher está fora de si. Só quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Veja você quantos lares desfeitos por causa do adultério, quantos filhos machucados por causa do adultério, quantos divórcios traumáticos por causa do adultério, quantos assassinatos passionais por causa do adultério. O adultério é um caminho de morte, diz a Bíblia. Então o sexo fora do casamento não é uma expressão de felicidade, de prazer. Pode lhe dar prazer um minuto. Enquanto você está na volúpia do pecado, no glamour da paixão, pode trazer prazer, mas depois vem a culpa, depois vem a dor, depois vem a vergonha, depois vem a desgraça, depois vem a destruição, depois vem a morte. Este não é o projeto de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Deus criou o sexo não apenas para a procriação. Equivocam-se aqueles que pensam que o sexo é só para a procriação. Não é verdade isso. Quando você lê Provérbios capítulo 5, você vai ver lá que Deus ordena o homem e a mulher, no contexto bendito do casamento, a desfrutar plenamente deste prazer. Bebe das tuas fontes, sacia-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja, o sexo pode ser pleno, pode ser abundante, pode ser deleitoso. Agora preste atenção numa coisa. Há uma coisa que ronda por aí, que tem estimulado os casais a entrarem pelo caminho da impureza, da pornografia, da depravação moral, dentro do contexto do casamento. E o que dizem é o seguinte, marido e mulher, porta trancada, vale tudo. E eu tenho acompanhado muitos casais infelizes, que chegam ao fundo do poço, porque introduziram no leito conjugal algo estranho, da pornografia, da impureza sexual, do vício. E esta relação adoeceu, e esta relação se tornou suja. A Bíblia diz em Hebreus 13:4 o seguinte, digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Então, muito cuidado para você não introduzir no leito conjugal aquilo que é estranho à beleza, à santidade e à pureza da relação. Mas deixa eu dizer algo maravilhoso para você. A mesma Bíblia que diz que o sexo antes do casamento é pecado, a mesma Bíblia que diz que o sexo fora do casamento é pecado,
diz também que o sexo no casamento é uma bênção e que a ausência de sexo no casamento é que é pecado. Preste atenção nisso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, na sua primeira carta, versículos 3 a 5, diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e semelhantemente a esposa ao seu marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E Paulo prossegue: e não vos priveis um ou outro, salvo talvez por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Note você que Paulo está dizendo que o marido precisa conceder satisfação sexual à esposa e a esposa conceder satisfação sexual ao marido. Paulo também está dizendo que nesta área do sexo não pode existir chantagem. Ou seja, o marido não tem poder sobre o seu corpo, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, ou seja, a finalidade e o propósito de Deus no casamento é que o marido atenda às necessidades da esposa e a esposa atenda às necessidades do marido. Lidar com chantagem sexual é um grande risco, porque se você chantagear nesta área, você pode ser a própria vítima. Você pode sofrer as dolorosas consequências disto. Mas agora, preste atenção que Paulo dá uma ordem. Não vos priveis um ao outro. Ou seja, marido e mulher não têm o direito de se privarem sexualmente. Não podem, de forma nenhuma, omitir esta área vital da relação conjugal, que é o sexo. Da mesma maneira que a Bíblia proíbe o sexo fora e antes do casamento, a Bíblia ordena o sexo no casamento. O sexo no casamento é uma ordem, é um mandamento, além de ser uma grande bênção. E Paulo está dizendo que nenhum cônjuge, nem o marido, nem a mulher, pode abster-se da relação unilateralmente. É preciso que, em havendo abstinência, seja por acordo mútuo, seja a permissão de ambos. E Paulo sabiamente diz, também não pode ser por qualquer motivo. Tem que ser por um motivo imperativo, como, por exemplo, dedicar-se à oração. E é a primeira vez que o apóstolo Paulo está dizendo, não fique também toda a vida orando, não. E novamente vos ajuntardes. Sabem por quê? Porque há muitos casais, ou há muitos cônjuges, que brincam com esta área e dão uma desculpa de que estão orando, de que estão buscando a Deus. Deixa eu lhe dizer, você pode buscar a Deus, você pode orar, você pode jejuar, mas cumpra com o seu papel de cônjuge no casamento. Não sonegue ao seu cônjuge aquilo que Deus estabeleceu, que ele tem direito legítimo no casamento. Sabe por quê? Porque se você não tomar cuidado, vem um perigo maior. Qual é esse perigo? O perigo é o seguinte, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Se você chantagear o seu cônjuge nesta área do sexo, Satanás vai colocar uma outra pessoa no meio. Vai empurrar uma outra pessoa para esta relação. E daqui a pouquinho o seu cônjuge vai cair e você vai ser corresponsável com esta queda. Você não precisa ter culpa de ter uma vida sexual plena no casamento. Foi Deus quem criou o sexo. É projeto de Deus que você tenha uma vida feliz sexual. Uma vida plena, abundante, feliz, mas uma vida santa e pura. O projeto de Deus é que você seja plenamente feliz. Deus preparou um banquete para você e Deus não quer que você passe fome no banquete. Então usufrua aquilo que Deus deu a você. Usufrua plenamente o que Deus deu para você. Porque o sexo foi criado por Deus, o sexo é bom, o sexo é santo, o sexo é puro e o sexo é deleitoso. Faça da sua vida conjugal, faça do seu leito conjugal uma fonte de alegria, de contentamento e de prazer. Faça também da vida conjugal uma celebração ao Deus Criador, ao Deus que criou você para você viver com Ele, para Ele e nele, com toda alegria, com todo o contentamento.
O casamento foi instituído para a sua felicidade. Então usufrua este presente de Deus. E certamente Deus há de abençoar você e você há de ser uma bênção para o seu cônjuge e assim o seu casamento vai ser mais feliz, mais agradável, mais saudável e todos vão ganhar com isso. Deus abençoe você e que você tenha um casamento muito abençoado, muito feliz para a glória de Deus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida.